Eu sempre acreditei que amor verdadeiro se prova nos pequenos gestos. Por isso, naquela noite, eu resolvi fazer algo especial, algo que mostrasse o quanto ele significava para mim. Passei horas preparando uma surpresa romântica perfeita. Cada detalhe pensado para arrancar dele um sorriso, para fazer ele sentir que era amado como nunca antes. Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu sonhava em surpreendê-lo, ele já tinha preparado a própria surpresa, só que para outra pessoa. E quando eu cheguei, cheia de expectativa, pronta para viver uma noite inesquecível, eu vivi sim um momento que jamais esquecerei, mas por um motivo que destruiu tudo o que eu acreditava sobre nós dois. O que você faria se, ao tentar demonstrar todo o seu amor, descobrisse da forma mais cruel que a pessoa que está ao seu lado nunca foi quem você pensava? Porque naquela noite eu descobri tudo, e a cena que eu vi ainda me arrepia só de lembrar. Eu conheci ele em um momento da minha vida em que eu já tinha desistido de acreditar em finais felizes. Ele apareceu como um sopro de esperança, alguém que parecia diferente de todos os outros. Lembro do primeiro olhar, da primeira conversa. Parecia que a gente se conhecia há anos. Ele tinha aquele jeito encantador que fazia qualquer pessoa acreditar em cada palavra que saía da boca dele. E eu acreditei. Nos primeiros meses, tudo era perfeito demais para ser real. Ele mandava mensagens de bom dia, me ligava de surpresa só para dizer que estava com saudade, aparecia com flores no meio da semana sem motivo algum. Dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha amado ninguém como me amava. Eu me entreguei por completo, acreditando que finalmente tinha encontrado alguém que enxergava meu valor. Só que com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Mensagens que chegavam no celular dele e que ele escondia rapidamente. Desculpas esfarrapadas para sumiços repentinos, compromissos de última hora que sempre surgiam quando a gente tinha combinado algo especial. Mas ele sempre tinha uma justificativa pronta, convincente. E eu, completamente apaixonada, preferia acreditar nele a enfrentar a possibilidade de estar sendo enganada. Eu me dedicava de corpo e alma. Fazia questão de estar presente em cada conquista dele, de ser apoio nos dias difíceis, de cuidar dele em cada detalhe. Eu achava que era recíproco, que ele sentia o mesmo por mim. Então, naquela semana, decidi fazer algo especial. Ele tinha reclamado que o trabalho estava puxado, que a rotina estava cansativa, e eu quis mostrar o quanto ele podia contar comigo. Passei dias planejando tudo. Comprei ingredientes para preparar o prato favorito dele, comprei o vinho que ele amava e até aquela sobremesa que sempre fazia ele sorrir. Escolhi uma lingerie nova, pensando em cada detalhe de como aquela noite seria perfeita. Ele me mandou mensagens ao longo do dia dizendo que estaria ocupado e chegaria tarde em casa. Na minha cabeça, aquilo seria ótimo. Daria tempo de eu preparar tudo e fazer uma surpresa inesquecível. Lembro da sensação de expectativa enquanto pegava o táxi, o coração acelerado, as mãos suando, aquela alegria boba de quem acredita que vai fazer alguém feliz. Eu estava sorrindo sozinha, imaginando o momento em que ele abriria a porta e me veria ali, com tudo preparado. Mas quando cheguei ao prédio, algo não parecia certo. A porta do apartamento estava apenas encostada, e de dentro vinham risadas e vozes baixas. Meu coração começou a disparar, mas eu tentei me convencer de que não era nada. Talvez tivesse um amigo lá, talvez fosse só impressão minha. Empurrei a porta devagar, e foi como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Ele estava no sofá, com outra mulher. Não era só um beijo rápido, um momento de fraqueza. Era intimidade, era carinho. Ele estava com as mãos no rosto dela, sorrindo como sorria para mim. Era a mesma expressão, o mesmo jeito apaixonado. Naquele segundo, tudo dentro de mim congelou. Senti minhas pernas tremerem, a respiração falhar. Era como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, assistindo a cena como espectadora da minha própria tragédia. Ele percebeu minha presença. Seus olhos se arregalaram, e ele ficou paralisado. Ela, surpresa, tentou se ajeitar, como se tivesse alguma explicação plausível para aquilo, mas não havia. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Cada mentira, cada ausência, cada vez que eu escolhi confiar nele em vez de ouvir meus instintos.
Lembrei de todas as noites em que fiquei acordada, esperando ele voltar, de todos os momentos em que me senti insegura e ele jurou que eu era a única. E ali estava a prova. Eu nunca tinha sido a única. Eu não consegui dizer nada. Só fiquei parada, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, enquanto ele começava a balbuciar desculpas. Não é o que você está pensando, ele disse, como se houvesse outra interpretação possível para o que eu estava vendo. A mulher olhava para mim, desconfortável, tentando entender até onde eu sabia da história. Foi ali que percebi que ela não era uma desconhecida. Já tinha ouvido o nome dela algumas vezes em histórias que ele me contava sobre uma amiga do trabalho. Era ela, a amiga. Ele correu até mim, tentou segurar minhas mãos, dizendo que me amava, que aquilo não significava nada, mas eu não conseguia ouvir nada. Tudo parecia distante, como se um zumbido preenchesse meus ouvidos. A única coisa que eu sentia era a dor dilacerante de perceber que todo o amor que eu acreditava ter era uma mentira bem contada. Eu virei as costas e saí. Não gritei, não bati, não fiz escândalo, só deixei as lágrimas caírem. Peguei o mesmo táxi que tinha me levado até ali, mas a volta pareceu infinita. Eu me perguntava em que momento ele tinha começado a me enganar, em que momento eu tinha me tornado a outra na história dele sem saber. Nos dias seguintes, ele me procurou. Mandou mensagens, ligou inúmeras vezes, apareceu na porta da minha casa com flores, com promessas, com lágrimas falsas nos olhos, disse que tinha sido um erro, que não sabia o que estava fazendo, que agora tinha certeza que me amava. Mas no fundo, eu sabia. Ele tinha feito uma escolha. Ele sabia exatamente o que estava fazendo naquele sofá. E se eu não tivesse chegado naquele momento, provavelmente nunca teria descoberto. A ficha foi caindo aos poucos. Cada lembrança dele no celular, escondendo notificações, cada desculpa para atrasos, cada amigo que parecia mais importante do que eu, tudo agora fazia sentido. Eu tinha sido enganada o tempo todo, e a verdade é que ele nunca foi o homem que eu pensei que era. Nos dias seguintes, eu me sentia como um fantasma andando pela minha própria vida. Cada canto da minha casa parecia me lembrar dele. Cada música, cada cheiro, cada detalhe que antes me fazia sorrir, agora me feria como uma lâmina. A dor era tão intensa que parecia física, como se algo tivesse se partido dentro de mim. Eu não conseguia parar de lembrar da cena. Fechava os olhos e via as mãos dele no rosto dela, o sorriso, a intimidade, e aquilo me destruía mais do que qualquer traição física poderia. Porque não era apenas um erro, era afeto. Era algo que ele dizia sentir só por mim. Ele começou a me procurar com uma insistência doentia. Mandava mensagens longas, dizendo que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que tudo aquilo tinha sido um lapso, uma confusão. Ligava dezenas de vezes por dia. Chegava até aparecer no meu trabalho, implorando para que eu conversasse com ele. Eu finalmente aceitei encontrá-lo. Talvez por curiosidade, talvez porque ainda havia em mim uma parte que queria ouvir alguma explicação. Marquei com ele em um café. Quando o vi, parecia abatido, com olheiras profundas, barba por fazer, como se estivesse sofrendo. Mas eu já sabia reconhecer a atuação dele. Eu estraguei tudo. Ele começou, com a voz trêmula. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ela não significa nada. Nunca significou. Eu só errei. Eu olhava para ele, tentando encontrar nos olhos alguma sinceridade. Mas tudo o que eu via era o mesmo charme manipulador que sempre me conquistou. Você errou quando me beijou, quando trocou mensagens escondido, quando inventou desculpas para não estar comigo. Eu disse, com a voz firme. Você errou tantas vezes antes daquela noite. Só que agora eu finalmente enxerguei quem você é. Ele segurou minha mão com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo. Você precisa acreditar em mim. A gente pode recomeçar. Eu posso provar que mudei. E foi ali que a ficha caiu de vez. Ele não estava arrependido pelo que fez comigo. Ele estava desesperado por ter perdido o conforto de ter alguém que sempre acreditava nas mentiras dele. Lembrei de todas as vezes em que ele disse que me amava. Das promessas, dos planos de futuro, das palavras bonitas, e percebi que, em cada uma delas, ele já tinha um pé fora da relação. Enquanto ele falava, minha mente me levava de volta a pequenos detalhes que eu ignorei. O sorriso no celular quando chegava uma mensagem que não era minha. As histórias de amizades do trabalho
que pareciam próximas demais, as viagens a trabalho que nunca fizeram sentido. Tudo estava ali, e eu não quis ver. Eu retirei minha mão da dele e disse apenas: "Você não sente falta de mim. Sente falta de alguém que acreditava nas suas mentiras." Ele ficou em silêncio, como se finalmente percebesse que nada que dissesse mudaria minha decisão. Nos dias que se seguiram, ele ainda tentou, mas eu bloqueei todas as formas de contato. Eu sabia que se desse a menor brecha, acabaria caindo no mesmo ciclo de promessas e decepções. Mas, por mais que eu soubesse que estava fazendo o certo, a dor continuava latejando. Noites em claro, soluços presos na garganta, o vazio de perder alguém que eu amava, mesmo sabendo que ele nunca me amou de verdade. As pessoas ao meu redor começaram a me aconselhar, cada uma de uma forma. Algumas diziam para eu seguir em frente, esquecer e perdoar. Outras falavam para eu me vingar, fazer ele sentir a mesma dor. Mas eu só queria entender como alguém que dizia me amar podia ser tão cruel. Foi em um desses dias que uma amiga me contou algo que me tirou o chão mais uma vez. Ele nunca tinha parado de falar comigo enquanto estava com ela. Descobri que, no dia em que disse estar ocupado demais para me ver, ele tinha passado a tarde com ela. Que muitos dos planos que eu pensava serem só nossos, ele fazia iguais com ela. E aquilo doeu ainda mais, porque percebi que não só fui traída, eu fui enganada de uma forma calculada, como se fosse apenas uma peça em um jogo que ele manipulava para ter sempre mais do que merecia. Mesmo com todas essas revelações, ele continuava tentando contato, criava perfis falsos para me mandar mensagens, deixava flores na minha porta, ligava de números diferentes. Era como se não aceitasse perder o controle que tinha sobre mim. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não chorava mais por saudade. Eu chorava de raiva por ter permitido que alguém assim tivesse acesso à minha vida, ao meu coração, aos meus sonhos. E foi ali, naquele ponto de dor e raiva, que a virada começou a acontecer. Eu percebi que não precisava dele para ser feliz, que, na verdade, ele era o peso que me impedia de ser quem eu realmente podia ser. Ainda assim, havia uma parte de mim que queria entender. Até onde iam as mentiras dele? Foi quando comecei a descobrir coisas que eu nunca imaginei, coisas que fariam eu me perguntar como pude estar cega por tanto tempo. E é nessa parte que tudo muda, porque, quando a verdade veio à tona de vez, eu percebi que aquela traição foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Algumas semanas se passaram desde a última vez que o vi. Eu estava decidida a não olhar mais para trás. Mas como se o destino quisesse me mostrar de uma vez por todas quem ele era, a verdade começou a aparecer, e muito mais cruel do que eu imaginava. Uma amiga em comum me chamou para conversar. Ela disse que precisava me contar algo, mesmo sabendo que aquilo poderia me machucar ainda mais. Foi então que ela me mostrou mensagens antigas, prints de conversas dele com a tal amiga do trabalho. Não eram apenas mensagens recentes. Eles já estavam juntos muito antes de eu desconfiar. Enquanto ele me dizia que estava em uma reunião, ele estava com ela. Enquanto eu preparava surpresas para ele, ele já fazia planos com outra. Cada mensagem que eu lia era como uma facada. Ele falava dela com carinho, fazia planos de viagens, dizia que eu não precisava saber de nada porque eu era ingênua demais para desconfiar. Descobri que muitas das brigas que tivemos eram criadas por ele de propósito, só para ter desculpa para me evitar e ficar com ela. E o pior, percebi que, durante meses, eu tinha sido a outra na relação deles, sem nem imaginar. Ele já estava apaixonado por ela, e eu era apenas a peça de reposição, o plano B para quando as coisas com ela não dessem certo. Aquilo me destruiu mais uma vez. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Era como se, finalmente, eu tivesse acordado de um sonho onde só eu amava de verdade. Lembro que, naquela noite, fiquei horas olhando para mim mesma no espelho. Vi uma mulher que tinha se anulado para amar alguém que nunca mereceu nem metade do que eu ofereci. Vi uma mulher que sempre colocou o outro em primeiro lugar, que acreditou em promessas vazias, que se contentou com migalhas de atenção achando que era amor. E eu decidi que nunca mais seria essa mulher. Foi um processo lento. Comecei a cuidar de mim como nunca antes. Mudei meu cabelo, voltei a estudar, passei a sair com amigos que eu tinha me afastado por causa dele.
Comecei a fazer terapia, e ali percebi o quanto eu tinha me perdido, tentando ser a parceira perfeita para alguém que nunca quis ser um bom parceiro para mim. Cada dia era uma pequena vitória. O primeiro dia em que acordei sem chorar. O primeiro dia em que consegui ouvir uma música nossa sem sentir vontade de apagar tudo da memória. O primeiro dia em que consegui olhar para trás sem sentir saudade, apenas alívio. E então, alguns meses depois, aconteceu algo inesperado. Eu o encontrei na rua. Ele estava sozinho, visivelmente abatido, como se a vida tivesse cobrado caro pelas escolhas dele. Quando nossos olhares se cruzaram, vi nos olhos dele um arrependimento silencioso. Ele tentou sorrir, como se quisesse puxar conversa, mas eu simplesmente sorri de volta, um sorriso leve, verdadeiro, e continuei andando. Naquele momento, percebi que não havia mais nada dentro de mim por ele, nem raiva, nem mágoa, nem amor, só indiferença, e foi libertador. Hoje, olhando para trás, entendo que a pior noite da minha vida foi também a mais importante, porque, se eu não tivesse visto aquela cena, talvez eu ainda estivesse presa a uma mentira, desperdiçando anos ao lado de alguém incapaz de me amar de verdade. Aprendi que traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. Aprendi que, por mais dolorosa que seja a verdade, ela sempre é melhor do que viver na ilusão. E aprendi, principalmente, que eu sou mais forte do que imaginei ser. Ele tentou voltar para mim como eu já sabia que tentaria. Mandou mensagens dizendo que sentia minha falta, que agora sim sabia o que queria. Mas a diferença é que desta vez eu não precisei nem pensar. Eu já sabia que não era ali que estava meu futuro. Hoje sou uma mulher diferente. Não porque ele me destruiu, mas porque eu escolhi me reconstruir. Eu aprendi a me amar, a me valorizar e a nunca mais aceitar menos do que mereço. E se tem algo que essa história me ensinou, é que a maior vingança contra alguém que tentou te quebrar é se tornar exatamente a pessoa feliz e livre que ele nunca imaginou que você seria sem ele. Porque no final, não fui eu quem perdeu, foi ele.